Um balão sobe com velocidade de 12 metros por segundo e está a uma altura de 80 metros quando dele se larga um pacote. Quanto tempo demora para que o pacote chegue ao solo? Com que velocidade ele atinge o solo? Precisamos entender que se o balão sobe com 12 metros por segundo, tudo que está dentro do balão sobe com ele. Quando o objeto é abandonado, a velocidade inicial dele é igual à do balão, 12 metros por segundo para cima. Isso faz com que esse movimento tenha que ser dividido em duas partes. Primeiro, um movimento de subida do projétil e depois um movimento de descida. O tempo de subida vai corresponder a uma altura máxima que ele pode alcançar e o tempo de descida vai determinar qual é o tempo todo da viagem do objeto. As primeiras impressões que nós temos do problema correspondem às condições iniciais. Num problema de cinemática, nós podemos ter a variável que representa o deslocamento, nesse caso o eixo vertical corresponde ao eixo y. A velocidade que o objeto tem, velocidade inicial e também a velocidade final. A aceleração a qual ele é exposta e, mais importante de todas elas, o tempo que decorre de voo do objeto. Essas são as condições iniciais do problema. Quais são as incógnitas que o problema nos traz? Ele deseja saber a velocidade final da queda, ou seja, a velocidade com que esse objeto bate no chão. O problema também quer saber qual o tempo decorrido depois do abandono do projétil. Outra coisa a se fazer antes de começar é reconhecer quais as equações que determinam o movimento. Nós temos as equações do espaço no tempo. Qual é a equação do espaço no tempo com a aceleração? Delta y igual a v0 vezes t mais at ao quadrado sobre 2. Essa aqui é a do espaço no tempo, por isso que ela se chama equação horária. E a equação da aceleração, que se dá pela variação da velocidade dividido pelo tempo. A primeira incógnita que a gente destacou no exercício foi a questão da velocidade. Pois bem, como relacionar a velocidade, aceleração e tempo com as condições iniciais do problema? Podemos usar a variação do espaço no tempo e substituir os valores para ver o que a gente consegue. A variação de espaço é uma incógnita para a subida do objeto. Nós não sabemos o quanto ele se desloca na vertical para cima com essa velocidade inicial. A velocidade inicial, por sua vez, nós sabemos, é 12 metros por segundo. Quanto tempo a pedra fica subindo também é uma outra incógnita, então nós não temos. E a aceleração é a aceleração da gravidade no local. Nesse exercício nós vamos adotar 10 metros por segundo ao quadrado. Veja, nós não temos nem as condições iniciais do espaço, nem a variável temporal. Então essa equação ela é inútil numa primeira constatação. Uma alternativa é usar a equação de Torricelli que relaciona a velocidade inicial, velocidade final, aceleração e variação de deslocamento. Sempre que você não tiver o tempo, você pode usar a equação de Torricelli. A velocidade que o objeto tem no ponto mais alto da trajetória é zero. A velocidade inicial com que ele é lançado para cima é 12 metros por segundo ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. A aceleração no local é 10 metros por segundo. Se o objeto está se deslocando inicialmente para cima, a aceleração da gravidade deve ser adotada com sinal negativo para representar que a gravidade está em uma direção vertical para baixo, enquanto a velocidade inicial está na vertical para cima. Logo, nós vamos escrever menos 10 para representar a direção para baixo na aceleração da gravidade, vezes ΔY, que é a variação de espaço desde o abandono do objeto até a sua altura máxima. 0 igual a 12 ao quadrado, 144, menos, mais com menos, menos, 20 vezes ΔY.
Passo 144 para o primeiro lado da equação, fico com menos 144, igual a menos 20 vezes ΔY. Menos 144 divididos por menos 20 é igual à variação de altura. Menos com menos se cancelam, variação de altura é de 7,2 metros. Essa é a altura do lançamento de um objeto lançado a 12 metros por segundo. Para calcular o tempo que se passou desde que o objeto é abandonado até alcançar a altura máxima com velocidade zero, devemos usar a equação da aceleração. Variação de velocidade sobre a variação de tempo. Vamos chamar esse tempo de T1. Isolando a variável ΔT1, temos que a variação de velocidade dividido pela aceleração da gravidade. ΔT1 vai ser a variação de velocidade, a velocidade final menos a velocidade inicial, 0 menos 12, divididos pela aceleração da gravidade. Nós já discutimos que é 10. O tempo que se passou até com que ele alcance a altura máxima é de 1,2 segundos. Depois de atingir o ponto mais alto com velocidade igual a zero, o objeto inicia uma trajetória de queda, cujo único fator de mudança de velocidade é a aceleração da gravidade. Não sabemos quanto tempo o objeto demora para cair no chão, e não sabemos qual a sua velocidade final. Logo, as equações horárias não são úteis nesse caso. O movimento de queda livre pode ser calculado pela equação de Torricelli. A velocidade final com que o objeto bate no chão é uma incógnita que o exercício nos pede. A velocidade inicial do objeto é zero, lá no alto da sua trajetória. A aceleração da gravidade continua sendo 10. E o deslocamento vertical é de 80 metros, que ele já tinha, mais 7,2 metros, que subiu quando a velocidade era de 12 metros por segundo para cima. V igual a raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 87,2. V igual a 41,76 metros por segundo. Usaremos a equação da aceleração para descobrir quanto tempo o objeto demorou desde 87,2 metros até chegar ao solo. Vamos chamar esse tempo de T2 para não confundir com o primeiro. Variação de tempo é a variação de velocidade sobre a aceleração da gravidade. Variação de tempo é de 41,76, que é a velocidade final, menos 0, que é a velocidade inicial, dividido pela aceleração da gravidade, 10. 4,176 segundos. Esse é o tempo de queda. Para saber o tempo total do voo, eu vou somar o tempo 1 com o tempo 2. Vai ser 1,2 segundos mais 4,176. O tempo total vai ser de 5,376 segundos. Então, a velocidade final é de 41,76 metros. O tempo é de 5,376 segundos. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.